Muito bom dia, senhores. Eu sou o professor Sérgio Fernando Maciel Correia. Sou professor do Instituto Federal Catarinense, o campus Videira, aqui em Santa Catarina. Essa é uma videoaula para terceiro ano do ensino médio em regime remoto. São as atividades remota de número 8. Para os estudantes do terceirão de informática, as últimas atividades remotas em filosofia. Não é com satisfação, não é com prazer, não é com deleite que gravo essa videoaula, mas é com sensação de vazio por ter perdido tudo aquilo que as aulas presenciais e o convívio presencial permitem. Então, este vídeo possui pelo menos 2 ou 3 momentos. No primeiro momento eu apresento o material, os documentos necessários para que o estudante não se perca no tempo dos prazos, no espaço onde ele acessa o conteúdo e como ele deve realizar então essas atividades remotas de número 8 para a filosofia no terceiro ano do ensino médio. Dito isso, então, vamos à primeira parte desse vídeo, consiste na apresentação dos documentos. Um breve retorno aqui, chegamos então no plano de atividades número 8, que vale para a turma de informática A e turma de informática B, e estará acessível no sistema acadêmico, o SIGA-A. Muito bem, são, portanto, 3,2 horas aulas. A metodologia já é conhecida de vocês, consiste em videoaula, consiste em análise de documento, consiste em postagem de trabalhos, etc. Estamos na última parte do plano de ensino, que é aquela que trata da relação entre conhecimento e ciência. São 4 aulas, equivalente a 4 manhãs de aula, 3,2 horas relógio. E o grande conteúdo a ser tratado, então, nestas últimas atividades remotas, é os paradigmas do conhecimento. Para tal, vamos usar um filósofo chamado Thomas Kuhn. A avaliação, então, aqui nós já temos um pequeno erro de data, eu tinha mudado, mas o tema depois no guia do estudante vocês vão compreender melhor. Um ensaio, até 26 de janeiro. No guia do estudante eu explico melhor. Então, dia 26 de janeiro, no horário de 11 da manhã, estarei aqui disponível para uma aula síncrona e atendimento. Seria interessante que vocês viessem, para a gente ter uma última conversa. Enfim, chegamos ao final da filosofia. São 3 anos que vocês foram meus alunos, então é importante a gente bater um papinho ali nesse dia. Atendimento sempre no Sergio.Correia, na própria caixa de diálogo aqui do YouTube, no Twitter do próprio Sérgio e no Facebook, enfim, tudo isso está lá as formas que vocês podem ter contato com o professor. Então esse é o plano de ensino. Vamos então ao documento importante para vocês, o chamado Guia do Estudante, Guia do Estudante, que é aquele material, aquele documento onde você localiza tudo que você precisa para dar conta dessas atividades remotas de número 8, as últimas atividades remotas. Muito bem. Então, dia 20 de janeiro, mais conhecido por hoje, às 10 horas e 10 minutos, você estará tendo contato com esta videoaula, que foi gravada ontem, dia 19/1, perto do meio-dia. Então, primeiro o conteúdo, vocês acessam a aula então, do professor Sérgio, esse que vos fala, pelo YouTube. Depois vocês acessam um pequeno vídeo explicativo sobre Thomas Kuhn, 9 e 10 minutos, neste link para um vídeo do YouTube.
E depois vocês acessam esse artigo, cujo título é O Legado de Thomas Kuhn após 50 anos. Dar uma breve clicada aqui, está ali o artigo. O Legado de Thomas Kuhn após 50 anos. Muito bem. Então, este 1.1, 1.2 e 1.3 é o conteúdo, ou seja, o que vocês vão aprender nessas atividades remotas. Todo o conteúdo é avaliado de alguma forma, que é o trabalho de vocês, enfim, né? Então, diz o professor aqui, após ter acessado o conteúdo produzido para as atividades remotas 8, ter olhado a aula sobre todo Thomas Kuhn e ter analisado o material disponível nos links, produza um ensaio que trate do tema Ciência e Sociedade. Então, vocês vão ver depois, quando eu estiver explanando o conteúdo, de que este filósofo da ciência, ele acha muito relevante que a ciência ela tem que dar ouvidos às questões econômicas, políticas, éticas, morais, sociais do seu tempo, e só então ela evolui, ela progride, né? Então, por isso, o grande tema destas videoaulas, né? Desta avaliação, melhor dizendo, é qual a relação entre ciência e sociedade. Aí eu posso perguntar assim, né, professor, o que é um ensaio? Ensaio é vamos dizer assim, é uma forma de escrita de opinião que a gente pode ter como referência uma dissertação, né, uma dissertação ao estilo das provas do Enem. Então aqui, neste link, vocês encontram um guia de como fazer um bom ensaio, né? 5 pontos-chave para escrever um bom ensaio. Eu analisei esse material que achei ele bastante importante, porque ele dá dicas de como fazer um ensaio, né? Então, um ensaio tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento, tem que ter conclusão, né? E claro, se você consultar, e deve consultar material, inclusive já tem ali material indicado para você consultar, você faz referência desse material. O ensaio, apesar de ter relação com um texto de opinião devidamente fundamentada numa pesquisa prévia. Por isso que eu recomendei ali material para você ler. Então, pesquise antes de começar o ensaio. Veja quais são as ideias que você vai abordar. Se você vai ser a favor ou vai ser contra determinadas ideias. Por exemplo, o tema é ciência e sociedade. Você pode construir seu ensaio com as seguintes questões. Escutem essas questões que pode ser uma dica para vocês construir um ensaio. O cientista, na busca por solucionar problemas, na busca por fazer a ciência progredir, é livre e, portanto, não tem que ouvir o que a moral constituída, o que a sociedade e seus valores cobra. Portanto, ele é livre de controle social. Essa é uma questão. Ou, segundo ponto, o cientista, na busca de resolver questões, na busca de fazer a ciência progredir e solucionar problemas, ele tem que ouvir os valores morais da sociedade, ouvir a estrutura de costumes que organiza aquela sociedade, sim ou não. Então vejam bem, você tem duas posições aqui. Uma posição que diz que o cientista é livre e, portanto, ele pode fazer o que for necessário para que a ciência progrida, ou ele tem que ouvir os valores e os costumes morais, políticos, enfim, que organizam uma determinada sociedade. Esta já é são duas boas ideias para você instituir o teu ensaio. Então, você aí escolhe uma proposta e desenvolve a argumentação. No fim, você faz uma revisão, que é a sua conclusão, e posta lá no Siga. Muito bem.
Então veja bem, avaliação, então, um ensaio com o tema Ciência e Sociedade. Lá no sistema SIGA. Dia 26 de janeiro, à meia-noite, final do dia 26 de janeiro, é o prazo final para você postar este ensaio, né? Caso você tenha uma dúvida para fazer a conclusão, ver se você está, enfim, fechando bem as suas ideias, no mesmo dia 26, às 11 da manhã estarei disponível no Meet. Depois eu vou colar o link aqui, vocês vão ter acesso, né, ao link, ao material com link, onde vocês então terão uma aula síncrona, muito mais uma aula, quem sabe a gente vai lá para bater papo, discutir, afinal é a última vez que vocês terão aula de ensino médio de filosofia e foram 3 anos de uma boa convivência entre nós. Só tenho a agradecer aos estudantes, a vocês. Aprendi muito com vocês. Infelizmente o último ano ficou comprometido, mas de fato ver o progresso, ver a forma como vocês evoluíram ao longo desses 3 anos é muito satisfatório. E filosofia é uma disciplina, enfim, que vocês vão encontrar sentido, tenho certeza disso. A grande maioria dos meus estudantes, meus ex-estudantes, encontram um sentido maior quando vai para a universidade, quando vai para o mundo da vida, enfim, mais rigorosa, né? Vocês encontram um sentido maior. Enfim, bem então, dia 26, para a gente bater um papo lá, 11 da manhã, no link que vai estar gravado aqui. Muito bem, ponto final aqui na primeira parte do vídeo. Segunda parte, talvez a última parte, vou retomar um pouquinho aqui as aulas anteriores desta unidade do plano de ensino e depois vamos para o conteúdo propriamente dito, né? Aqui, tela cheia. Se vocês puxarem pela memória de vocês, a unidade 3 do plano de ensino tem a ver com epistemologia, ou seja, uma filosofia da ciência. Até agora, a gente já viu pelo menos 2 posições interessantes. Uma posição é aquela um pouco dogmática e que confia na relação de causa e efeito, que foi o positivismo, né? O neopositivismo, positivismo lógico. Para este grupo de filósofos, sobretudo a ciência evolui com um princípio fundamental, que é o princípio da verificabilidade. Então, só é ciência aquilo que é verificável. Esta posição ela tem origem no positivismo, né, do Auguste Comte, e ela foi desenvolvida sobretudo em Viena, na Áustria, uma escola chamada Círculo de Viena, né, com importantes cientistas e filósofos que participaram desta escola, entre os quais, por exemplo, o Albert Einstein, né, ele frequentou o Círculo de Viena por um tempo. Depois ele achou que era muito dogmático e saiu. Na sequência a gente viu então um filósofo que é bastante crítico, né, do Círculo de Viena, que foi Karl Popper, e ele diz que a ciência não evolui pela verificação, mas evolui sim pela falseabilidade. Então, boa teoria científica não é aquela que explica os fenômenos, verifica os fenômenos, mas é aquela que deixa um espaço para ser falseada, né, o princípio da verificação, e, portanto, a ciência só progride se um cientista posterior falsifica aquela teoria científica em voga, aquela que está vigente, aquela que está valendo para aquele tempo. Hoje, então, nós entramos no Thomas Kuhn e os paradigmas do conhecimento. Então, Thomas Kuhn ele, tem uma resposta à pergunta como que a ciência progride, e ela não progride nem pela verificabilidade, nem pela falseabilidade, mas ela progride por meio de revoluções científicas, por mudanças de paradigmas.
Depois a gente vai ver o que é um paradigma, como acontece a revolução científica. Então, vamos a alguns dados aqui sobre Thomas Kuhn. Primeiro, Thomas Kuhn não fez estudos de filosofia, mas é considerado um filósofo, um filósofo da ciência. Mas Thomas Kuhn, ele fez graduação em física, fez mestrado e doutorado em física. Nasceu em 22, claro que não foi na Semana de Arte Moderna, né? Mas nasceu em 1922, esse grande ano para a história da arte no Brasil, né? E então nasceu em 22 e nos anos 50 ele defendeu seu doutorado, né, com este livro famoso chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, livro que, se eu não me engano, está lá na segunda fase da UFPR, livro que é cobrado nas universidades estaduais do Paraná. Já vi vários editais que cobram a leitura, né, um resumo desse livro, que é a tese doutoral, né, do Thomas Kuhn. E Thomas Kuhn ele passou em uma cátedra da Universidade de... não é Oxford é na Inglaterra, deixa eu ver se está aqui, Universidade de... enfim, uma famosa universidade, daqui a pouco surge o nome aqui na minha cabeça, né? E ele passou para a cadeira, ele passou para dar aulas de História da Ciência. E foi então que aperfeiçoou muito, né, essa questão da filosofia da ciência, da epistemologia, na Universidade de Harvard. Agora lembrei, né? Ao contrário de muitos brasileiros por aí que mentem nos seus currículos, Thomas Kuhn, de fato, estudou e deu aulas em Harvard, né? Então, ele, nesta dinâmica de ensinar história da ciência e filosofia da ciência, ele criou muitas polêmicas com os cientistas, sobretudo com os físicos. Ele não estava lotado num departamento de filosofia, mas num departamento de física, por exemplo, né? Ao trazer para dentro da discussão não somente os fatos naturais da física, né, estudados pela física, mas ele trouxe para a discussão questões humanas, como os valores éticos, os valores morais, né? Questões sociais, como a economia do tempo, como os costumes de uma determinada sociedade, e como tudo isso influencia no avanço ou no não avanço da ciência, né? Então isso sempre causou bastante polêmica. Enfim, para o autor as ciências são paradigmáticas, ou seja, operam pela ideia de revolução, né? Elas progridem, né, por a ideia de revolução científica. Então, vamos a cada um desses passos que envolve a constituição de um paradigma. Primeira pergunta, professor Sérgio, o que é um paradigma? Direi para vocês, paradigma pode ser tido como um modelo, mas um modelo que implica que engloba dentro dele métodos, engloba dentro dele valores sociais e éticos, valores morais, portanto, valores, questões da própria comunicação entre os cientistas, então valores linguísticos. Então veja bem, temos métodos, temos moral, temos política, temos economia e temos questões linguísticas, por exemplo, para constituir um modelo paradigmático. Então, todo modelo paradigmático, todo paradigma, ele tem fases. Quais são elas? Então, primeiro, uma fase de normalidade, onde o cientista dorme em berços esplêndidos. Tudo acontece dentro de uma normalidade. Então, nesta fase, a comunidade científica, com sua economia, com sua ética, com sua forma de se comunicar, consegue explicar as questões que surgem e solucionar os problemas que ocorrem com o paradigma, diante do seu campo de saber. Ou seja, eles têm um conjunto de métodos, eles têm um conjunto de valores, eles têm uma economia vigente. Exemplo.
Geocentrismo no século XIV é um exemplo de paradigma de normalidade. O cientista ele organiza o seu mundo moral a partir da ideia de que a Terra está parada, de que ela organiza os corpos celestes e, portanto, Deus, como criador de tudo, colocou o homem no centro desta obra de criação. Normal. Até que vem a segunda fase. Ou seja, este paradigma normal ele enfrenta uma anomalia. Exemplo, Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico criou uma teoria baseada em matemática, dizendo que esta ciência normal ela não respondia mais aos anseios econômicos, aos anseios políticos daquela comunidade europeia do século XV. Exemplo, existe um outro continente depois do continente europeu, o continente africano, o continente asiático. É uma questão econômica, é uma questão de sobrevivência daquele grupo, e que eu não posso mais levar em consideração que existe um pequeno mundo, mas que existem outros mundos, outras possibilidades. Então, veja bem, é uma questão econômica. Essa teoria copernicana também supõe que a Terra ela não é o centro, mas ela é um planetinha jogado ao léu, que é controlado por uma outra força, que é a força do Sol, é o heliocentrismo, né? Então, essa teoria ela suscita muitos problemas, suscita muitas questões. E os cientistas, aqueles que se dedicam a pesquisar isso, não encontram respostas. Então, o paradigma entra, então a anomalia ela cria diversos problemas para o cientista. Então, vem a terceira fase. Ainda sobre as anomalias, né? Vou trazer um exemplo aqui. Estava pesquisando aqui algumas questões, né? É possível pensar fenômenos naturais como anomalias? Claro que sim. Por exemplo, alguém que se dedica a estudar as gripes, por exemplo, né? As gripes, ou as influenza, né? Até 2019 estava tranquilo ali, gripe A, gripe não sei o que, até que surge outro tipo de infecção, né, que causa um problema, Covid-19. Não temos resposta. Hoje já são pelo menos 1 ano e 3 meses que a gente conhece a Covid-19 e agora que a gente começa a ter vacinas, que obviamente serão testados. Então é possível pensar os fenômenos naturais, que os fenômenos naturais criam anomalias. Ok. Só que só os fenômenos naturais ou humanos e sociais? É óbvio que Thomas Kuhn diz que os fenômenos naturais não podem ser analisados separados da questão humana e da questão social. Exemplo, política. Reino Unido começou a vacinar os seus cidadãos há 30, 40 dias. Brasil, nosso governo diz que até ontem ou anteontem dizia que vacina transformava os seres humanos em jacarés, por exemplo. Então veja bem, temos um fenômeno natural influenciado diretamente pela forma política de organizar aquele Estado. Questões humanas. Alguém vai dizer assim, olha, eu não sou favorável a este governo, mas também não sou favorável a vacinas. Minha mãe me ensinou que só entra em mim coisas que são de origem direta da natureza, não tem intervenção da ciência. Então, o naturalista pode se posicionar contra. O que eu quero dizer com isso? Que fenômenos naturais não são só naturais.
mas eles são também, ao mesmo tempo, fenômenos políticos e fenômenos que levam em consideração a humanidade. Ora, temos outra questão aqui. Esta foto, né? A foto é um indício de uma anomalia. Por quê? Quando eu estava colocando esta imagem, eu pesquisei por famílias de imigrantes. Famílias de imigrantes. E me apareceu essa imagem no Google, né? Essa imagem no Google. Então, veja bem. Esta foto é um indício, sim, de uma anomalia. De uma anomalia muito provavelmente causada por um fenômeno político, mas às vezes por um fenômeno climático. Por exemplo, sempre o Haiti, né? Acho que semana passada, essa semana, a gente comemorou aí a Revolução Haitiana, que foi o primeiro país, primeiro país a enfrentar o colonizador europeu, né? Mas desde então contraiu dívidas e regimes políticos bastante violentos e recentemente sofreu um fenômeno climático, há um grande fluxo de migração de haitianos. Então veja bem, essa migração ela tem causas naturais, um fenômeno climático, mas também tem causas sociais e políticas. Isso é um exemplo claro que as anomalias, né, elas impactam a forma de organizar tudo. Então isso para dizer que as anomalias colocam em crise os nossos sistemas de pensamento. E aí vem a fase 3. Paradigma, portanto, ele entra em crise. Voltando ao exemplo anterior lá da ciência normal, né? Então eu tenho uma visão de mundo geocêntrica, alguém começa a colocar em xeque, em questão aquele heliocentrismo, aquele geocentrismo, e o paradigma, aquele modelo de pensamento, né, que envolve métodos, envolve economia, política, etc., entra em crise. Então, e ele não consegue dar resposta suficiente para as questões suscitadas, levantadas. Né? Então, sem resposta a dar, o paradigma entra em crise. A crise é porque não consegue dar conta das questões novas e dos problemas emergentes. A gente poderia dizer assim, uma postura anti-vacina dá conta do problema da Covid-19? Uma postura negacionista dá conta do problema da pandemia? Resolve o problema da pandemia? Então, isso causa uma inquietação geral na comunidade científica. E causa, no caso de uma pandemia, causa uma inquietação geral na sociedade. Então, mais que a comunidade científica, há uma inquietação geral na sociedade. Aí, então, vem a chamada fase 4, em que os cientistas buscam, de qualquer maneira, né, tentar resolver aquele problema. Chamada fase das pesquisas extraordinárias. Então, nessa fase começam pesquisas em múltiplas direções, por exemplo, Sputnik, vacina da Rússia, Coronavac, vacina chinesa, a de Oxford, eu nem lembro o nome agora aqui, Pfizer, eu acho, né? Então, veja bem, vários grupos, várias comunidades científicas articulando, cada um ao seu modo, uma pesquisa na busca de resolver aquele problema. Então, nesta fase começam as pesquisas em múltiplas direções, todas em busca de explicações e soluções para fatos novos e não explicados até então. Isso para a gente dar um exemplo atual, mas se a gente for ver o exemplo que eu venho trazendo desde o início da aula, o heliocentrismo, ele é uma solução de Galileu, mas também pode ser a solução de Giordano Bruno, é muito interessante, né? Não é um único mundo, mas infinitos mundos, enfim. E eles não conseguem convencer a comunidade científica do seu tempo, mesmo com argumentos de que aquilo é verdade e tal, né? E isso traz um problema, né? Que é um problema linguístico, que eu falei no começo da aula. Não basta você ter uma
excelente teoria. Você tem que comunicar essa teoria de forma que a comunidade linguística a qual você pertence te compreenda. Então não basta eu ser o 10 em física, se na hora de eu explicar o meu teorema de física eu não consigo comunicar o teorema. Eu não consigo agregar uma comunidade em torno dos meus argumentos. Então por isso a historinha que eu trouxe aqui, ela serve para vocês entenderem isto. Então uma historinha aqui para a gente plastificar isso que eu estou falando. Vamos lá. Certa manhã, um escritor caminhava pela praia e avistou uma pessoa que corria à beira do mar. E então perguntou: "O que você está fazendo?" "Estou jogando estrelas de volta ao mar", replicou o escritor. "Mas são milhares de estrelas. Não vai fazer diferença nenhuma." Nesse momento, o homem abaixou-se, pegou uma estrela e jogou-a de volta ao mar, dizendo: "Para esta, faz diferença." No dia seguinte, o escritor resolveu ajudar. Agora já eram 2. Então, qual a moral dessa parábola para a gente entender essa questão linguística? O cientista, obviamente, é um solitário. Quando ele coloca em xeque, coloca em crise uma ciência normal. Ele é um solitário. Ele só vai trazer outros cientistas para a sua teoria se ele tiver capacidade argumentativa e demonstrar os seus argumentos também com exemplos. Então a moral da parábola é essa, né? O cientista sozinho, ele precisa demonstrar com exemplos e argumentos de que a sua teoria ela é válida e que, portanto, outros cientistas podem aderir a essa teoria. Então essa é a grande questão, né, do paradigma, né? Então, com isso, eu tenho um novo paradigma, a quinta fase. Ou seja, geocentrismo, ciência normal. Crise do geocentrismo. Pesquisas extraordinárias em várias direções. Convencimento da comunidade científica. Então eu tenho um novo paradigma, um novo modelo. Tenho, portanto, Coronavac. Tenho Sputnik. Tenho vacina de Oxford, da Pfizer. Então, nessa fase, com base no esforço de cada um e de todos, finalmente a comunidade científica encontra a chave para explicar novos fenômenos. E com isso emerge um novo paradigma no campo do saber. O que é um paradigma, professor? É um conjunto de métodos, envolve valores morais, envolve valores políticos, envolve uma questão da comunidade linguística, daquele paradigma, etc, etc. E, portanto, nós temos uma luz, uma saída. Então, aprendi que, por pior que seja um problema, uma situação sempre existe uma saída. Para uma pandemia, existe não uma vacina, mas várias vacinas. Então, nós temos, enfim, a normalidade, a fase 6. Tudo volta ao normal, e não me vem com história do novo normal, até que um certo dia, em algum lugar, começa tudo outra vez. E nós temos, portanto, uma visão do progresso científico de forma elíptica, diferente, aspiral, né, melhor dizendo. Temos um progresso científico aspiral, diferente daquele linear do positivismo, do neopositivismo, que vê a ciência progredindo em linha reta, ou diferente daquele modelo de progresso do Popper, que vê a ciência numa linha ascendente, sempre negando outras teorias científicas ou refutando, mas nós temos aqui então um aspiral no progresso científico. Dito isso, meus queridos, 35 minutos de aula. Lembrem de postar até dia 26/11 o trabalhinho Ciência e Sociedade. Vocês têm ali para entender, para construir um ensaio de vocês, um guia de como fazer um ensaio. Podem acessar a videoaula do professor Sérgio,
material no YouTube, no link, e o artigo científico Thomas Kuhn e seu legado 50 anos após a publicação da Revolução Científica, né, de 1962. Muito bem, dito isso, espero vocês dia 26 às 11 da manhã para a gente concluir com êxito a filosofia no ensino médio de vocês. Até lá!